Fala aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Estão aproveitando o tempo em casa? Vocês estão achando que é férias, né? Não é férias não, garotinho, vamos estudar. Vamos estudar agora, videoaula. Eu sou o professor Rafael e vocês vão ter uma aula hoje de um tema muito importante do nono ano, pra galera do nono ano, galera que tá vendo aí a Revolução Russa. Vamos ver um pouquinho sobre a Revolução Russa hoje. Só que a gente não pode esquecer de algumas coisinhas, a gente tem que passar algumas informações, a gente não sabe o que vai acontecer, como é que vai ficar, como é que não vai ficar. O mais importante de tudo, pessoal, não se esqueçam, fiquem em casa. Fiquem em casa, sempre mantenham as suas mãos higienizadas, fiquem cuidadosos, passem o álcool em gel aí. E o principal, molecada, não enche o saco de pai vocês, vai. Estudem bastante e eu tô aqui para trazer a videoaula para vocês. Então bora lá, vamos estudar um pouquinho sobre Revolução Russa, beleza? Vamos lá, dar um parâmetro geral. A Rússia, pessoal, foi a última monarquia a cair, foi a última monarquia a ser derrubada, né? A gente vai observar aí que os processos de revolução, as ideias começam a surgir finalzinho do século XIX, começo do século XX. Galera, começo do século XX. A gente vai observar aí que no ano de 1905, isso nós estamos falando aí do século passado, estamos falando aí de 115 anos. Historicamente falando, isso é muito pouco, é pouco tempo, é pouquíssimo tempo, né? E aí a gente vai observar o seguinte, como é que estava a Rússia nesse período, né? Existia um governante chamado Alexandre II, né? E ele vai eliminar, pessoal, a servidão, ele vai eliminar a servidão camponesa, né? E aí nós vamos observar que uma vez que ele eliminando essa servidão camponesa, os camponeses, então, muitos deles perder os seus postos de trabalho no meio rural. Apenas lembrando, pessoal, que a Rússia, nesse período, acredita-se que aproximadamente 90% dela era agrária, mais de 90%. Ou seja, então nós vamos ver que a economia russa era uma economia agrária, certo? Nós vamos observar também que após ele acabar com essa servidão, acabar com esse trabalho, de certa maneira, compulsório, ele vai acabar abrindo a sua economia para uma economia estrangeira, certo? E aí nós, assim, na intenção de industrializar a nação, na intenção de acabar trazendo recursos financeiros, recursos estrangeiros, nós vamos observar que uma vez que você traz muitos recursos de fora e você tem uma grande mão de obra disponível, né? A gente vai observar que muita gente vai ficar sem emprego, pessoal. Nós vamos ver que o salário ele vai diminuir, claro, porque existia muita mão de obra disponível. E aí vamos ver que isso vai acabar trazendo sérios problemas para o governo russo, ok? Nesse mesmo momento, a gente vai observar também uma outra questão muito importante, pessoal. A economia russa, a estrutura política russa, né? Na verdade, era uma estrutura muito feudalizada ainda. O que é uma estrutura muito feudalizada, professor? É uma estrutura onde existia um grande privilégio da nobreza. Aquele resquício feudal que acabou ficando, acabou ainda ficando aí esse privilégio nobre, aonde o nobre ele usufruía de muita coisa do rei. Nesse mesmo momento, pessoal, nós vamos observar que começou a crescer as ideias, começou a crescer a divulgação, né? Começou a ser disseminado as ideias socialistas, as ideias socialistas pelo mundo todo, mais especificamente na Rússia, a ideia do socialismo científico, né? Apenas lembrando, Karl Marx e Friedrich Engels, eles vão escrever o Manifesto Comunista, que é a grande carta, né, do surgimento do socialismo científico, no ano de 1848. Né? Então, nós estamos falando aí desse processo que está iniciando a Revolução Russa aí, pouco mais de 50 anos após
o Karl Marx ele ter escrito esse manifesto comunista, certo? E aí nós vamos observar que as ideias marxistas, a ideia de Marx, Karl Marx, socialismo científico, ele começa a crescer na Rússia, certo? Nós vamos ter dois grandes partidos na Rússia, né? Dois grandes importantes países, né? Nós vamos ter aqui, deixa eu olhar na minha cola aqui, que às vezes eu esqueço. Partido Operário Socialista Democrático Russo. E nós vamos ter um segundo partido também chamado de Partido Constitucional Democrata, conhecido como Cadete. É o que a gente pode chamar, a grosso modo, me perdoem os especialistas, de esquerda e direita, né? É o que a gente pode chamar a grosso modo, certo? Nós vamos observar que, claro que o Partido Socialista, o Partido Operário Socialista, ele era um partido muito maior, ele era um partido de uma repercussão muito maior, aonde o povo estava inserido nesse partido, né? Dentro desse partido existia dois grupos fundamentais, um grupo chamava de mencheviques e outro grupo chamava-se de bolcheviques. Ok? Os mencheviques, eles eram conhecidos por ser a ala branca do partido, né? Do socialismo, que a gente pode chamar de um socialismo light, seria um socialismo, um socialismo utópico, aonde você conserva alguns princípios capitalistas, coisas do tipo, certo? E nós vamos ter a ala bolchevique. A ala bolchevique, conhecidos por serem os vermelhos, né? Os vermelhos! Assim como fala um cara aí da política, eles são conhecidos por serem os vermelhos, e eles têm esse perfil, esse aspecto socialista científico mesmo. Os mencheviques eram liderados pelo Martov, e os bolcheviques eles eram liderados por Vladimir Ilyich Lenin, ou conhecido como Lenin. Nós vamos observar então que o ensaio geral dessa Revolução Russa vai se dar na Guerra Russo-Japonesa. O que foi a Guerra Russo-Japonesa? No sul da Rússia existem alguns territórios. Um território conhecido como território da Manchúria, que está presente ali próximo à China, e nós vamos ter a Coreia, né? Nós vamos ver que esses territórios eles estão sendo dominados pelo Japão, certo? A galera russa foi crente que eles iriam conseguir dominar esses territórios, né? Tipo, já vencemos, né? Comemorou antes, digamos assim. E nós vamos ver que antes do final dessa guerra russo-japonesa, a derrota da Rússia já era algo certo, né? Essa guerra russo-japonesa aí acabou levando um desgaste muito grande, onde o povo já estava cansado, passava fome, não tinha emprego, a Rússia entrando em uma guerra por disputa de território, uma guerra que não tinha sentido nenhum. E aí nós vamos ver que um belo dia conhecido, o dia fatídico, né, por ser o grande estopim aí, né, é um dia conhecido como Domingo Sangrento, né? O povo ele se reúne e começa a marchar em direção ao palácio do imperador, né, do Nicolau II, já era outro czar, né, do czar Nicolau. Eles iam caminhando, cantando hinos religiosos e cantando hinos como salvem o czar, né? Era uma manifestação pacífica, não tinha muito conflito, na verdade não tinha nenhum conflito. O czar, ele vendo o povo chegar na porta do palácio, ele olhou o negócio e falou assim, mano, deu ruim, velho. Galera em peso na porta da minha casa, o que ele vai fazer? Sorta a galera para descer o porrete em todo mundo. E aí o que vai acontecer? Infelizmente nós vamos ver que os soldados eles dizimaram todos os revoltosos pacíficos, né? Importante a gente dizer isso. E aí vai começar o grande estopim aí da Revolução Russa mesmo, né? Após o Domingo Sangrento, Nicolau II tentando reaver algumas questões, né? Tentando diminuir o desastre que ele acabou criando, né? Ele prometeu instituir uma assembleia, uma assembleia constitucional aí, para organizar, né, digamos assim, e
Só que nós vamos ver que os revolucionários, os socialistas, né, eles já estavam incentivando a criação dos sovietes. O que são os sovietes? São grupos que vão proliferando as ideias socialistas, certo? São grupos formados por camponeses, grupos formados por pessoas que estão inseridos no ambiente do trabalho industrial, alguns eram militares e tudo mais. Esses sovietes, eles tinham a função de formar grupos, como se fosse um grupo de enfrentamento, digamos assim, certo? Necessariamente eles não vão se enfrentar agora, mas lá na frente os sovietes, eles serão utilizados para isso, certo? E aí nós vamos ter dois períodos importantíssimos aí da Revolução Russa. As revoluções de 1917. Nós vamos ter a Revolução de Fevereiro e nós vamos ter a Revolução de Outubro-Novembro, né? A Revolução de Fevereiro, ela é uma revolução protagonizada pelos mencheviques, ok? Os mencheviques, então, eles dão um golpe de Estado no czar, eles derrubam o czar, Nicolau II, e eles assumem um governo provisório na figura de um homem chamado Kerensky. O Kerensky, então, ele se torna o governante provisório da Rússia, né? Só que logo quando o Kerensky ele assume o poder, ele já tem que enfrentar dois grandes problemas. A questão da Primeira Guerra Mundial, que estava rolando, e a Rússia levando porrada. A Alemanha já tinha invadido grande parte dos territórios russos. Ele já tinha que encarar isso logo de cara. Assim, probleminha fácil de resolver, entendeu? E aí a gente vai ter também a questão da reforma agrária, que era uma questão que pegava muito para toda a população russa, né? E aí a gente vai observar então que de um lado eles tinham os mencheviques, eles tinham que resolver essa questão, do outro lado os sovietes eles continuavam ali batendo firme, ó, a questão da reforma agrária, eles ficaram batendo firme, né? Na verdade o grande braço do socialismo bolchevique se chama sovietes, ok? Os sovietes eles são muito importantes nesse processo. Ok? E aí nós vamos observar que esse governo provisório vai durar até outubro, até que o Lenin ele vai dar um golpe nesse governo provisório. Antes dele promover a derrubada desse governo, ele lança as teses de abril. O que são as teses de abril? Primeiro, ele diz que a Rússia tinha que entrar em paz com a Alemanha, porque a Alemanha que estava invadindo o território russo na Primeira Guerra Mundial, e pasmem vocês, a Rússia não tinha condições nenhuma de estar na Primeira Guerra Mundial, né? Existe até um fato muito curioso, né, que no fronte russo, eles alinhavam militarmente os soldados, um soldado ganhava arma, o outro ganhava apenas a ponta do mosquete, aquela ponta da arma que é como se fosse uma faquinha, né? Literalmente os caras iam pra guerra sem arma nenhuma, né? E aí, quando questionados, né? Mas a gente não vai ganhar arma? Aí os comandantes russos falavam assim: quando seu irmão do lado cair, você pega a arma dele e atira. Então era um ambiente bem difícil, né? Os russos passaram por um conflito muito grande. E aí a gente vai observar também, pessoal, que além dessa paz com a Alemanha, eles defendiam também o poder aos sovietes, né? Eles defendiam a expropriação de terras, e um grande lema que surge aí desse socialismo é o paz, terra e pão, né? Paz, pão e terra, se eu não estou enganado, é essa sequência, né? Nós vamos ver então que o Lenin ele toma o poder, ele institui os sovietes como algo que faz parte do Estado após a tomada de poder, né? Eles nacionalizam bancos, eles procuram nacionalizar todas as empresas, indústrias, tudo aquilo. Porque na visão do socialismo científico, empresa privada não serve, não cabe, e a gente tem que eliminar essa burguesia de uma vez por todas. Essa é a ideia, né? Eles defendiam, né, a ideia, no caso os bolcheviques, eles defendiam a ideia da chegada no poder tomado, né, por uma ditadura do proletariado, né? Então, na ditadura do proletariado, burguês não tem vez, burguês nem existe. Essa é a ideia, certo?
Nós vamos ver então que uma vez que Lenin sobe ao poder, ele assina um tratado com a Alemanha chamado de Brest-Litovsk, se não estou enganado é esse o termo, onde eles decretam paz, eles saem da guerra, e aí eles começam a vivenciar esse período de um estilo de guerra civil até se instituir mesmo o socialismo, né? E aí nós vamos ver que os desdobramentos, né? Os desdobramentos é que uma vez que Lenin no poder, os bolcheviques, eles vão criar a Guarda Vermelha, né? E a Guarda Vermelha, ela vai entrar em conflito com alguns russos que ainda eram liberais, russos que eram burgueses e coisas do tipo. Quem fica no governo dessa Guarda Vermelha é um homem chamado Leon Trotsky, um homem mega importante na história da Revolução Russa também, perfeito? Nós vamos ver que o Lenin ele institui um comunismo de guerra, né? E nesse comunismo de guerra nós temos aí o controle da economia, ele controlava a economia, a centralização do poder, centralização da produção, né? E nós vamos ter a eliminação da economia de mercado, ou seja, a Rússia se fecha economicamente falando, né? E esse é um dos perfis mesmo do socialismo, né? Terminada a Guerra Civil em 1921, nós vamos ver que mais tarde nós vamos ter aí uma Rússia completamente devastada, uma Rússia completamente destruída, terra arrasada, e aí começa uma nova etapa desse governo socialismo, desse novo governo socialista, né? Tanto é que o Lenin ele até lança novas bases, chamada de nova ordem política, né? Nova ordem econômica, que é conhecido como NEP, né? E nessa nova ordem política econômica, ele mescla um pouco do socialismo com alguns conceitos capitalistas, né? Para que, assim, ele mesclando os dois conceitos, porque ele precisava fazer uma Rússia, prestem atenção, industrializada, porque se não tem industrialização, não tem riqueza. Se não tem riqueza, não tem divisão de riqueza. Se você não tem divisão de riqueza, você não tem socialismo, certo? A base do socialismo é essa, é a divisão de riquezas que é produzida pelo Estado, correto? Se você não tem produção de riqueza, não tem o que dividir. Se não tem o que dividir, não existe socialismo, correto? E aí a gente vai ver que ele procura fortalecer a economia industrial, certo? Partindo dos alguns princípiozinhos capitalistas, e aí nós vamos ver que para que ele possa fazer a ponte para o socialismo, né? E daí do socialismo, nós vamos ver que não vai ser o Lenin, né? Vai ser o Stalin, a gente vai ver isso melhor quando a gente estiver em sala de aula. Ele vai promover aí uma perseguição ao Leon Trotsky. O Lenin, ele sofre uma hemorragia cerebral e ele acaba morrendo, né? Na linha de sucessão era para ser o Trotsky. O Trotsky era para ser o governante pós-Lenin, certo? Só que o Stalin, que era secretário nacional do Partido Comunista, né? Quase dono do partido, né? Ele tinha muita força e ele começou a perseguir o Leon Trotsky, até que o Trotsky ele começou a fugir de país a país até parar no México, né? Inclusive, a título de curiosidade, Leon Trotsky ele teve um relacionamento com uma mulher, uma feminista muito conhecida, chamada de Frida Kahlo, certo? Basicamente é isso, pessoal. O Stalin ele chega ao poder e nós vamos ver que ele estabelece as bases do comunismo, e aí nós vamos ver que a Rússia ela segue esse perfil comunista até o ano de 1989, 1990, algo em torno disso. Perfeito, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, se você gostou da aula, curte aí, deixa o seu like, segue meu canal, me acompanha na minha rede social, Instagram, @Prof. Rafa Bufalieri. Fechou, galera? Uma boa tarde para vocês e ótimos estudos.